Pronto. Olá, pessoal. Eu sou Lisandra Muniz e eu estou aqui com o Cristóvão Rodrigues. Sejam bem-vindos à Rádio Sol Nascente News. E agora, para começar, vamos falar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Como é que foi? Como é que vai ser? Por favor. Olha, tem algumas decisões do Supremo que têm dado muito o que falar. Sim. Em várias áreas. E, de fato, parece que tem decisões do Supremo que são políticas. Aliás, não é de hoje que isso acontece. E não é bom, principalmente quando uma decisão política, você contenta uma parte e a outra não. Quando a decisão é eminentemente técnica, quem não gostou, paciência. Não importa que aquela decisão eminentemente técnica tenha desgostado a maioria. Está tomado dentro da lei, do que ficou estabelecido a partir da Constituição brasileira. Quando vai para decisões políticas, aí o bicho pega. E o que está levando o Supremo para uma parte considerável da população brasileira achar que o Supremo está decidindo, alguns ministros, de maneira política, o que é muito ruim. Esse caso, por exemplo, envolvendo várias empresas que foram multadas e algumas com seus diretores presos, fica muito difícil para a população entender que uma empresa que foi multada em bilhões, milhões de reais, com provas, aí de repente sejam perdoadas. Tudo isso começa a partir do momento em que algumas decisões do ministro Sérgio Moro começaram a ser revistas pela denúncia feitas pelo hacker Salgatti, que diz que havia combinação entre o juiz e os promotores da Lava Jato, e que o juiz, inclusive, indicava caminhos. Isso aconteceu? Em algumas conversas, de certa maneira, sim. O juiz, de fato, tem que ser isento. Mas isso não significa dizer anular todas as sentenças. E as sentenças que não estão ali? Aí anulam todas? A população não tem aceito isso, principalmente quando outros países que também, por conta da Lava Jato, têm punido empresas e pessoas, não estão agindo da mesma maneira. Sim. Da justiça brasileira. Por que será? Então, há pouco tempo, por exemplo, menos de um mês, a justiça peruana sentenciou um ex-presidente a 20 anos de prisão. A justiça americana, a justiça também de alguns países da Europa, principalmente a Suíça, onde muito desse dinheiro roubado do Brasil, roubado do país, foram parar em contas secretas na Suíça. A Suíça tem dado decisões duras contra essas pessoas, inclusive retornado dinheiro para o Brasil, que estava nessas contas lá. Retornando dinheiro para contas. A justiça lá é bem rígida. Então, segue a lei. Quando o Brasil atua de maneira diferente, fica uma grande interrogação. Isso é muito ruim para a justiça brasileira, que a justiça, eu digo sempre, ruim com ela. E em vários assuntos a justiça brasileira é morosa, é a mais cara do mundo, é a justiça brasileira. Tem decisões de fato que deixam muitas dúvidas, mas eu repito sempre,
é ruim com ela, muito pior sem ela. Verdade. Tira ela que fica muito pior. Então, tudo isso tem que ser cuidado. O ministro Toffoli, nessa última decisão dele, ele argumenta dizendo que essas decisões foram tomadas de comum acordo com que o próprio Pleno do Supremo já tinha decidido. O que, aliás, é muito bom. Que tudo seja decidido pelo Pleno. Ora, a Suprema Corte é formada de 11 juízes. Quando numa decisão monocrática vem liberando empresas de pagar multas bilionárias, deixa uma grande interrogação. Pode não ter nada de errado, mas deixa interrogação, principalmente quando um juiz envolvido, o escritório de sua mulher participou de casos e que tem contrato com empresas que foram punidas. Para começar, acho que o juiz deveria se dar por impedido. Porque ele pode estar tomando a melhor decisão do mundo, as mais técnicas do mundo, mas vai deixar sempre uma interrogação. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. É bom evitar. Isso, de certa maneira, vai continuar, né? Com muitas reclamações por parte da sociedade, o que leva o Supremo Tribunal Federal hoje ter uma rejeição maior do que uma aceitação da população brasileira. Todas as pesquisas que são feitas. Isso é bom para quem decide? Não. Absolutamente não. E já há algum tempo isso vem acontecendo e envolvendo, de preferência, o nome do juiz Toffoli. Não é bom. Não é bom. Não é bom para absolutamente ninguém. Complicado. Sim. Agora, um assunto que está repercutindo muito no Brasil. O fim da escala 6x1. Como é que é isso? Bom, a escala 6x1 é a escala do trabalhador brasileiro. Isso, a jornada de trabalho. Que diz jornada de trabalho. Que diz para que cada 6 dias trabalhado, com 8 horas divididos em 2 etapas, ou 6 horas diretas, o cidadão tem direito a uma folga que é chamada folga dominical. Grandes empresas no Brasil, a depender do ramo ou da função do cidadão, já não são mais 6x1, são por 2. Tem muita gente que não trabalha mais ao sábado. Então isso tem que se tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, o que acontece num shopping? Bem lembrado. O que acontece numa empresa de tecidos? Que o cidadão tem que trabalhar para produzir. No shopping, será que os trabalhadores de shopping querem? Claro que vai querer. Vai ficar 2 dias em casa. Alguns desses empregos, o cidadão ganha mais na produção, ou seja, na participação, do que no salário. Que muitas vezes ele ganha por venda, uma participação na venda. 3%, 5%, 10%. Então, quando ele não trabalha, por exemplo, num dia de sábado, ele folga sábado e domingo, ou ele não trabalha segunda e terça, porque o 6x1 ainda tem isso, não significa dizer que a sua folga vai ser no domingo, pode ser na segunda. Então isso tem que ser bem tratado, bem cuidado, porque o ideal é que em determinadas funções, ou em grande parte das funções, por exemplo, a folga seja domingo mesmo, como vem acontecendo. E outro, eu considero muito produção. Tem pessoas que conseguem produzir em 1 hora
o que outros não conseguem produzir em 5. Então, vai muito de pessoas. Eu, por exemplo, tenho um amigo que foi meu chefe. E quando ele foi ser chefe, eu trabalhava na Rádio Sociedade da Bahia e tinha programas, resenhas esportivas. E ele depois veio para mim, depois de um tempo que ele assumiu a direção e comprou, inclusive, o horário de esportes. E ele, uma vez, a gente saiu para almoçar, ele, vamos almoçar, depois da resenha, quero almoçar com você, Cristóvão. Eu fui almoçar com ele. Marco Aurélio, um dos maiores apresentadores de programas esportivos na Bahia e depois programas gerais. E ele me disse, Cristóvão, é interessante. Quando eu entrei, que assumi a rádio, o esporte da Rádio Sociedade, eu achava você muito parado, muito na sua, pô, será que esse cara rende? Quando chegava na hora do programa, no terceiro dia, eu passei a notar que a melhor produção era a sua. Que parecia que era o que menos trabalhava. Quer dizer, eu não preciso ficar correndo de um lado para o outro para mostrar que está produzindo. Para mostrar que estou trabalhando. Estou trabalhando com a cabeça. Tem determinados trabalhos que é com a cabeça. Tem outros que você tem que sair. Hoje, por exemplo, eu vim para cá para fazer uma entrevista, né, sobre o problema das chuvas na cidade de Salvador durante essa semana, em que vai chover muito. Por exemplo, na segunda-feira pela manhã, teve locais que choveu muito forte. Outros locais nem tanto. Bom, aí eu precisei ir. Levei um tempo fora. Mas tem outros trabalhos que eu preciso da cabeça para pensar, para ler, para ver, para desenvolver um argumento, para saber que tipo de entrevista a gente pode fazer. Então, o trabalho tem muito isso. Não dá para tratar todo mundo como se fosse caranguejos ou siris dentro de uma cesta, que todo mundo é igual. Agora tem tamanhos maiores ou outros menores. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de lei, que não pode ser pura e simplesmente 2 dias de folga agora. Okay? Pode ser até que o cidadão dê uma produção para a empresa em 3 dias, mais do que o outro em 6. Mas você precisa ver. Você precisa ver que tipo de trabalho que é desenvolvido. Tem outros que não têm saída. Por exemplo, quem trabalha em plataformas da Petrobras. Essas pessoas vão para a plataforma e ficam lá durante 15 dias. Às vezes, ele leva 15 dias numa plataforma e 1 mês de folga em casa. Isso. Ou 15 dias. Então, tudo isso, quando se vai fazer uma lei, tem que se observar todos esses problemas. Os países que têm empregado, ou as empresas que têm empregado o sistema em vários lugares do mundo, tem alguns que estão muito satisfeitos. Que a produção aumentou, com os trabalhadores trabalhando em um tempo menor. Sem falar da saúde mental, a pessoa fica mais descansada para trabalhar, ver a família. Está produzindo mais. Uhum. Então, o cidadão que vende, por exemplo, num supermercado, aí dá 2 dias a ele de licença por semana, o trabalho dele não vai, o rendimento dele não vai melhorar. Aquele que trabalha, como disse anteriormente, tendo comissão, ele vai querer ficar um dia menos? Acho que não, vai? Claro que não vai querer. Então não vai. Eu sei, por exemplo, de empregados em shoppings, quando se falou em cortar feriado, não sei o que, não vai trabalhar. Vai dar ruim, que muitas vezes o cara que trabalha numa loja de eletrodoméstico, aquele que está tendo feriado, que não está indo trabalhar,
está tendo a oportunidade de ir para o shopping, de ir comprar. É o dia que ele tem mais espaço, vai comprar uma geladeira nova, vai comprar um televisor novo, e é nisso que o vendedor tira a comissão maior dele. Então, tudo isso tem que ser bem sondado em escritórios de grandes empresas nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso tem sido positivo. Esses trabalhadores que estão tendo horas de descanso maior, ou dias de descanso maior, que está sendo tratado, que é o 6 por 2, né? Isso, acho que é 6 por 2. 6 por 2 ou 5 por 2, não sei, é o dia que você trabalha, aumentar o dia de folga. Em vez de você ter um dia para ficar fácil para todo mundo, em vez de você ter um dia de folga na semana, você vai passar a ter 2. O lugar está ótimo. Narrador esportivo pode fazer isso. Apresentador de jornal. Tudo isso tem que ver com a pode escala para trocar fazer funcionário. isso, trocar, não é? Redator, repórteres que trabalham na rua. Então, tem que pensar muito no assunto. Eu acho que isso deveria variar de empresa para empresa, tomando-se como base o máximo que o cidadão pode trabalhar por dia, 8 horas por dia. A partir daí você vai ganhar hora extra. Você trabalha em 2 turnos. Isso é dividido em 2 turnos. Se você trabalha direto, são 6 horas diretas, a partir daí você ganha hora extra. Então, você tem, às vezes, as empresas, você vai sair para fazer uma matéria na cidade, fora da cidade, vai, em vez de trabalhar naquele dia 6 ou 7 horas, você trabalhou 10. É normal e manda o bom senso que a empresa lhe compensa. Então, tudo isso tem que ser pensado muito bem e discutido com o trabalhador, discutido com o seu sindicato, porque você não pode colocar todo mundo na mesma cesta como se fosse... Sim, agora é só esperar os próximos capítulos. Capítulo como é que o próprio Congresso Nacional vai decidir isso. Bom, então, fiquei sabendo que esse final de semana a torcida do Vitória e do Bahia, ambos ficaram iguais, porque os dois perderam. Então, como é que aconteceu isso daí? Bom, não foi bom. Uhum. Inclusive, para o Vitória perdeu 2 vezes essa semana. Perdeu no jogo dele e perdeu no jogo do Bahia. Porque o Bahia jogava pelo Vitória também. Porque é mais um clube, é mais um time que está ali perto. O Juventude disputando para não cair as últimas 4 vagas. Coincidentemente, os dois perderam pelo mesmo placar e do mesmo jeito. Começaram ganhando e tomaram a virada. Mas os dois continuaram praticamente nas mesmas posições e dependendo deles próprios. Vitória para não cair para o próximo ano, o Campeonato Nacional do próximo ano. E o Bahia tentando ser o 7º. O 7º colocado, que lhe dá uma vaga para disputar uma fase chamada de pré-Libertadores. Não foi bom. O Bahia apresentou os mesmos defeitos de outros jogos. Principalmente é um time que tem errado nas conclusões. Pode fazer mais gols do que vem fazendo. E taticamente, me parece que o Rogério Ceni faz tudo certo. Os jogadores é que não estão correspondendo em campo. Quanto ao time do Vitória, eu acho que o Vitória está bem melhor do que o que poderia estar, principalmente se você considerar primeiro turno com segundo turno. O maior problema para mim do Bahia e do Vitória, de grande parte dos clubes brasileiros, mas citando os nossos, aqui do nosso terreiro, é que principalmente o Vitória é um time que não sabe se defender. O gol que o Vitória tomou de empate é um gol do time que não sabe se defender. Principalmente o time que tem um resultado a seu favor,
não é que vai recuar, vai ficar todo mundo com a bunda encostada no goleiro. Não é isso. Mas como é que você ocupa melhor um espaço? O estádio do Vitória deve ter o quê, Cristóvão? O campo do estádio do Vitória. Mais ou menos uns 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, se você dividir por 2, 50 metros quadrados. Ora, se você não consegue marcar o campo todo em 100 metros quadrados, marque em 50. O espaço é menor para você marcar. Então, não é possível, ou não deve ser possível, um jogador como Memphis Depay, muito bom tecnicamente, ex-titular da seleção holandesa, jogue no seu campo, em que ele receba a bola desmarcada e 1 segundo, 2 segundos depois daquele chegar o seu marcador. Ele vai fazer o que ele fez no primeiro gol, em que ele recebe, não tem ninguém marcando. Quando o jogador se aproxima do Vitória, ele toca a bola para o centroavante, que é um dos melhores jogadores do time, e vem o gol. O segundo gol é o inverso. Ele recebe a bola, é um passe muito bem feito, e a defesa do Vitória toda jogando em linha. Quando ele passa por 1, passa por 4. Fica na cara do gol e faz do gol. Então, o técnico do Vitória, que deu uma boa recuperada do primeiro para o segundo turno, tem que prestar atenção nisso. Não é a primeira vez que acontece isso com o Vitória. Alguns gols que o Vitória tomou nesse segundo turno, tomou assim, por falta de marcação, por falta de cobertura. Com relação ao time do Bahia, me parece que alguns jogadores do Bahia, ainda não assimilaram aquilo que Rogério Ceni quer. Cai muito de produção, não é? E quando isso acontece, o Bahia perde seu jogo. Parece que é a 5ª partida que o Bahia não ganha. A derrota é certa. Né? Ou no máximo um empate. Então, se você for somar aí 15 jogos, 5 jogos, são 15 pontos. De 15 pontos, não sei se o Bahia ganhou 13, 12. É muito ruim para quem quer ficar entre os primeiros do campeonato nacional. Se você for contar como um todo, misturando futebol com economia, que você hoje não pode desassociar. Que Bahia e Vitória gastaram para contratar, investimento feito para esse ano, está dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes. Mas futebol não é só economia. Como dizem os mineiros, o jogo é jogado e lambari é pescado. Pois é. Bom, então é isso. Vamos finalizar aqui esse bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelo convite. Que semana que vem tem mais. E na semana que vem... Semana que vem não, para mim amanhã tem mais. Amanhã ou quarta, pode ser? Talvez com você ou com o Maritito. Pronto, essa semana a gente se fala. A gente se fala. Aí na semana que vem, para quem não sabe, o autor do livro O Malabarista vai estar aqui, então vai ser um bate-papo maravilhoso também. Não esqueçam de se inscrever em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, viu? Tchau, tchau e até a próxima.